Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Sabadão, minha gente. Claro, viu que eu tô de olho na saúde. O programa de hoje está repleto de muita informação e, claro, conto com a sua companhia, tá? A gente vai falar nesta edição sobre laqueadura e vasectomia. O número deste tipo de procedimento aumentou no Brasil. Por quê? Daqui a pouco a gente confere. Outra coisa, violência contra a mulher. Quem paga os transtornos, os tratamentos e as sequelas deixadas nas vítimas? Para responder estas e outras dúvidas, a gente vai conversar com um advogado criminalista que vai nos ajudar a entender sobre este assunto delicado. E mais, pretende ter um bichinho de estimação? A gente vai explicar como adaptar a casa ou apartamento para os gatos. Fica comigo porque o Saúde e Você já está no ar. Muito bom dia para você que está ligado aqui na tela da TV Arapuã. Mais um Saúde e Você no ar. Claro, com aquele compromisso de todo sábado, de te passar informação de qualidade, que pode fazer a diferença aí na tua casa, na tua família, te proporcionando mais qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso, você sabe disso, tá certo? Bora começar? Pesquisadores brasileiros descobriram mais um gene ligado ao TDAH. Aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que agora muda, né, com essa descoberta, com esse diagnóstico, é isso que a gente vai conferir na reportagem. A internet tem sido tomada por memes em relação ao TDAH. Cadê o garfo? Na sua mão, louca! Hoje não faltam informação e conscientização, até com humor, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma doença comum, acomete entre 3% e 6% das crianças e cerca de 4% dos adultos. Foi já adulta que a Isabela recebeu o diagnóstico. Só aí começou a pensar que o jeito dela, muito agitado, muito acelerado, poderia ter um motivo concreto. Na época que eu prestava vestibular, às vezes eu escrevia redação e eu não conseguia colocar as palavras no papel, porque passava tanta palavra ao mesmo tempo na minha cabeça que eu perdia, sabe? As coisas vinham e iam muito rápido. Agora a Isabela toma remédio e faz acompanhamento com um psicólogo. O que ajuda é deixar a rotina bem organizada. Os sintomas podem confundir. Quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode parecer relaxado, esquecido, preguiçoso ou então inquieto, ansioso demais. Mas nos últimos 40 anos a medicina evoluiu muito e mostra que não se trata de característica pessoal, não se trata de personalidade ou vontade da pessoa. É uma doença que pode melhorar com o tratamento. TDAH engloba o déficit de atenção e a hiperatividade. Tem quem tenha os dois, tem quem tenha só um dos transtornos. Os principais sintomas são dificuldade de permanecer em uma tarefa, não conseguir ouvir os outros sem interromper, dificuldade em expressar sentimentos e agitação excessiva. Um estudo feito por pesquisadores da USP descobriu que novas alterações genéticas provocam o TDAH. E isso pode passar de pai para filho. Nós encontramos um gene que até então não tinha sido identificado, que é um gene de risco para o TDAH, ou seja, quem tem aumenta a sua probabilidade de desenvolver TDAH ao longo da vida. Finalmente eu consigo respirar e parar de me cobrar tanto por coisas que não vão mudar, mas eu posso aprender a lidar. Mas como identificar os sintomas e as formas de tratamento? As dicas no quadro Saúde em Dia.
TDAH é a sigla pela qual nós conhecemos popularmente o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. Se trata de um transtorno neurobiológico que vai afetar o indivíduo, mas que vai surgir sobretudo na primeira infância. Esses prejuízos eles podem perdurar ao longo da adolescência e da vida adulta. Dentro do TDAH a gente pode ter o padrão desatento, que como o próprio nome já sugere, vai se tratar daquele indivíduo que tem uma dificuldade grande de concentração, ele tem uma dificuldade de manter a atenção concentrada em algumas atividades, tem dificuldade em concluir tarefas, principalmente tarefas que exigem o cumprimento de algumas instruções. Então isso para o indivíduo vai ser muito complicado. Além disso, dentro do TDAH a gente também pode ter o padrão hiperativo e impulsivo, que o nome também já vai nos dar pistas, né, nesse sentido. Então é aquele indivíduo que pode apresentar um comportamento bastante agitado, inclusive com a presença de agitação psicomotora. Além disso, o indivíduo ele vai ter o que a gente chama de controle inibitório baixo, ou seja, ele pode ter comportamentos impulsivos, justamente devido a uma dificuldade de ponderar as consequências dos seus atos ou muitas vezes das suas falas e momentos de interação social. Agora a gente fala sobre um assunto grave e preocupante: violência doméstica. 3 a cada 10 brasileiras já sofreram vítimas, né? Já foram vítimas de violência doméstica. Isso de acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Mas quais são os direitos destas vítimas quando se trata de pagar as custas processuais? É o que a gente vai conferir agora. De acordo com dados de uma rede de observatórios de segurança, ano passado, de 8 estados analisados, esses estados verificaram que pelo menos 8 mulheres são vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. Infelizmente, é uma informação, uma análise que reflete outros estados brasileiros. Vários países, inclusive, têm essa realidade tão difícil para a mulher. E esse tipo de violência doméstica vai além do feminicídio. Torturas, agressões psicológicas, né, ofensas também. Muitas delas se tornam pessoas com deficiência devido a esse tipo de agressão, né, muitas vezes dos companheiros para com essas mulheres. E que tipo de repercussões isso pode causar nessas mulheres? Inúmeras. Perda de trabalho, a renda também que cai. Por isso a gente veio conversar com um advogado para saber os direitos dessas mulheres vítimas de violência doméstica e que tipo de reparação elas podem ter acesso. A gente convidou o Diego Cazé para conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada pela tua participação. É uma realidade que ainda impressiona, os números ainda são altos. Provavelmente a tendência, infelizmente, é de aumentar, mas aí a gente tem que ter uma lei que ampare nessas mulheres. E tem, mas ainda não é tão acessível a elas, não é isso? É verdade. Primeiro, esclarecer o lugar de fala de advogado criminalista e não de quem sente na pele como todas as mulheres sentem, pelo menos por esse receio de ser vítima ou de conhecerem alguém que foi vítima de várias formas de violência doméstica. E é sempre importante entendermos que isso é uma pauta de todos. E daí a necessidade de trazer os esclarecimentos necessários. Nós temos sim uma legislação em vigor que protege a mulher vítima, que prevê as formas de violência que vão além da física, porque ela pode ser moral, patrimonial, sexual, psicológica. E em todos esses cenários causam-se danos que a demandará ter uma reparação mínima, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. E isso também envolve não só uma legislação específica sobre essa matéria, mas políticas públicas que possam acolher essas mulheres vítimas nas mais necessidades que se demandará a partir desse quadro de violência. Infelizmente, ainda crescente, né? Tanto há um aumento dos casos de violência, como se espera também que esteja havendo um aumento do número de notificações. Mas o que se sabe é que ainda há muita subnotificação. Então, muitas mulheres, infelizmente, ainda são vítimas e são silenciadas nesse cenário de violência. E diante da violência doméstica, qual o caminho, qual a orientação que a gente poderia dar para essa mulher para ela conseguir correr atrás dos direitos dela?
O primeiro passo, a primeira porta de entrada, existem várias, mas o mais comum é a delegacia especializada em atendimento à mulher. Essa mulher na condição de vítima, e aí é sempre importante a gente registrar e reiterar, não só a violência física, por vezes inclusive, e é importante que a mulher consiga romper esse ciclo de violência quando ainda não evoluiu para esse quadro, quando ainda se trata de uma violência psicológica, aquele companheiro que é obsessivo, que é um ciúme controlador, que vai tolhendo a autonomia dessa mulher, vai minando a sua autoimagem, a sua autoestima, a ponto de lhe causar danos psicológicos. Essa mulher, tanto vítima de violência física quanto psicológica e as demais que já citei, pode procurar a delegacia da mulher, registrar uma ocorrência que vai dar ensejo a um inquérito policial para apurar aqueles fatos que foram trazidos por ela. A palavra da vítima nesse tipo de situação tem um valor probatório muito relevante do ponto de vista jurídico e dali se ensejará tanto uma ação penal como pode essa mulher, através de advogado, público ou particular, pleitear uma indenização por aqueles danos que foram sofridos. E aí, nesse caso, leva-se um tempo até ela conseguir esse benefício. Infelizmente, há uma morosidade que precisa ser reconhecida e combatida, tanto do ponto de vista da responsabilização criminal daquele indivíduo agressor, quanto também da reparação dos danos, porque se haverá durante a ação penal, durante a instrução probatória, a colheita de depoimentos, tanto da mulher vítima quanto de testemunhas, se for o caso, para ensejar numa sentença, essa sentença será passível de recursos e daí será garantido o direito de defesa como deve ser para o agressor, mas isso demanda um tempo. E em muitas ocasiões, a mulher necessita de um atendimento médico, hospitalar ou reparatório, seja por uma cirurgia de uma reparação estética, por um dano causado, seja do ponto de vista de um atendimento psicológico, para se ter ali um tratamento urgente por aquele dano emocional causado pelas agressões que foram sofridas, que são imediatas. E a gente não tem hoje uma segurança jurídica suficiente para acolher essa mulher na amplitude que necessitaríamos por esses ciclos de violências que a gente ainda observa, infelizmente. E aí muitas não conseguem voltar para o mercado de trabalho, às vezes por um abalo psicológico, até mesmo por alguma sequela, né? Essa mulher se tornou uma pessoa com deficiência devido à agressão sofrida pelo companheiro, enfim. E aí, em casos como esse, há um certo tipo de preferência, de prioridade no acompanhamento desses casos? A Justiça prevê isso ou ainda não? Embora que não seja o cenário ideal, porque essa tramitação processual ela tem prioridade do ponto de vista criminal, mas não tem do ponto de vista de uma ação indenizatória, por exemplo, como deveria se ter. Mas você tem mecanismos jurídicos, como a medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha, como assim é conhecida, que pode trazer algumas reparações imediatas, tanto do ponto de vista de afastar esse agressor do lar, de afastar esse agressor da vítima, prevendo um distanciamento mínimo e o descumprimento dessa medida protetiva. É importante que se diga. Hoje é considerado um crime próprio. Há ainda a possibilidade de, a título de medida protetiva, ou seja, de uma cautelar de urgência, o juízo da vara de violência doméstica aplicar ali a necessidade de uma reparação pecuniária, ou seja, aquele agressor, ele cautelarmente deverá pagar algum valor mensal para que a vítima possa subsistir. Isso, embora que ainda não seja utilizado da forma como se deveria, né, na maioria dos casos, está previsto na Lei Maria da Penha e precisa ser conhecido por todas. E aí quem é que arca com esses custas, né, do processo? Quem é que arca com esse valor de indenização? É o agressor ou o Estado também repara essa mulher de alguma forma? Em via de responsabilização pela agressão, a responsabilidade é do agressor. Agora, até que se tenha essa forma de pleitear essa reparação do agressor, deve o Estado acolher essa mulher através de políticas públicas, tanto do ponto de vista jurídico, com essas medidas que já citei, quanto do ponto de vista de alguns atendimentos médicos que sejam prioritários às situações de mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, infelizmente, nós não temos essa rede pública de atendimento à mulher de forma suficiente a reparar imediatamente esses danos, deixando ela aí duplamente vítima, né? Tanto da agressão quanto da morosidade de se conseguir esse tipo de direito. E aí, ao longo do processo, outros processos surgem, né? E dificulta ainda mais para essa mulher sair completamente dessa situação de violência, porque há um abalo
cada vez que ela é chamada, né, para tentar, juntamente com a justiça, um acordo, uma solução, né? Então, tudo isso ainda piora, agrava a situação dela. E, muitas vezes, o processo não anda porque não há como provar, por exemplo, uma ofensa, uma agressão verbal. E aí, nesse caso, se coloca tudo a perder, não é? Nós tivemos uma modificação recente na legislação, de 2020 para cá, que prevê como crime próprio a violência psicológica. E ela tem uma tipificação que demanda uma análise probatória que tem um certo cunho subjetivo, né? O dano emocional, como se auferir. Isso é muito íntimo, isso é muito de uma esfera muito delicada de se auferir. Isso traz, portanto, né, uma dificuldade de a mulher conseguir provar esse tipo de dano, tanto numa esfera policial, junto à delegacia da mulher conduzindo um inquérito, quanto na própria ação penal, em que ela vai ter que ser ouvida novamente. E foi importante citar essa morosidade, muitas vezes, esse litígio processual, essa enxurrada de ações que uma mulher vítima passa a ter que ser demandada, né, pelo ex-companheiro, porque cresce hoje a nomenclatura que o Superior Tribunal de Justiça definiu como assédio processual. Nós não temos isso ainda tipificado como um crime, mas nós temos já a previsão em alguns julgados desse tipo de conduta. O agressor, ele passa a responder uma ação penal e, como medida de defesa, ele passa a ajuizar diversas ações por N motivos que vão surgindo ao longo da instrução contra aquela ex-companheira, contra aquela vítima. É sempre muito importante a gente falar sobre isso, né? Violência doméstica, violência contra a mulher, porque a vítima, além de sair aí com sequelas, com transtornos psicológicos, ainda algumas acham que tem que pagar aí as custas processuais. Mas isso não é verdade, né? A mulher vítima de violência, ela tem direito, né? Então, passar essa informação é muito importante. Se você não sabia, passe adiante também, tá? Para ajudar outras mulheres, tá certo? Combinado? É isso aí. Agora, viu, a gente faz um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho mesmo. Não sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta.